gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Davi e agora vamos ter uma aula rápida sobre o movimento retilíneo, mais especificamente aqui o movimento retilíneo uniforme. Vamos lá comigo? Antes da gente começar, não esqueça de me seguir, @prof.davimol, que todo dia eu tento colocar alguma coisinha legal sobre exatas para vocês lá. Algumas curiosidades históricas, coisas que podem ser úteis para o seu dia a dia, daí em diante. Então vamos começar. Em primeiro lugar, o movimento retilíneo é o primeiro tópico que a gente vai ver de uma área da física que é chamada de cinemática. Que a cinemática ela vai descrever o movimento de partículas, classificando esse movimento, comparando esses movimentos e daí em diante. Então, a cinemática é o estudo do movimento. Tanto é que a palavra cinema ela vem do grego que representa um movimento, ok? E para a gente começar, vamos falar do movimento retilíneo. O movimento retilíneo que a gente vai estudar aqui é basicamente considerando que um corpo ele só está fazendo um movimento em linha reta. Então, aqui ele ainda não está fazendo curva, não está dando voltas, não está andando em círculos. Então, o movimento retilíneo é basicamente um movimento em linha reta. E nesse ponto aqui do estudo da cinemática, a gente está lá no básico ainda, então nós vamos ignorar qualquer dimensão que o objeto tenha, qualquer forma que ele tenha, que a gente vai sempre estar tratando ele como uma partícula, sempre considerando que o tamanho do objeto é muito menor do que o espaço que está sendo percorrido, tá? E aí, por isso que muitas vezes a gente vai ver um enunciado falando determinada partícula anda 2 metros em 10 segundos. Aí pede para a gente calcular a velocidade. Porque, porque as dimensões do corpo que a gente vai analisar não vão interferir em nada aqui no nosso estudo do movimento retilíneo, tá bom? E dentro aqui do movimento retilíneo, nós temos o chamado movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Movimento uniforme, normalmente a gente chama de mu, ou movimento retilíneo uniforme, que seria MRU, e o movimento uniformemente variado, MOVE, ou movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. No nosso caso hoje aqui, nós vamos ver o movimento uniforme. E quais são as propriedades de um movimento uniforme? Em primeiro lugar, se o movimento é uniforme, a velocidade dele não varia. Se ele começou o movimento a 2 metros por segundo, daqui a 1000 segundos ele vai estar a 2 metros por segundo ainda, tá? E justamente por ele ter uma velocidade constante, a aceleração dele é nula, ok? Então, dessa forma, como que vai funcionar o nosso movimento uniforme aqui? Vamos supor que, por exemplo, eu tenho um corpo que está na posição zero no instante t igual a zero. Vai passar um segundo, ele vai ter andado, vamos supor, 3 metros. Passou mais um segundo, ele vai estar no 6. Mais um segundo, vai estar no 9. Mais um, no 12. E por aí vai. Aqui, em um mesmo intervalo de tempo, a gente sempre vai andar exatamente a mesma distância. No caso aqui, eu estou indo de 3 em 3 segundos, o que quer dizer que a minha velocidade vai ser de 3 metros por segundo. Mas como que eu consigo saber essa velocidade se, por exemplo, eu não tenho um acompanhamento desse tipo? Se eu inicialmente estou no instante zero e eu só vou fazer uma outra medição daqui a 4 minutos e meio, por exemplo. A gente, para isso, vai usar a fórmula chamada de velocidade média. Que, no caso, o que a gente tem que saber sobre a velocidade média?
Vamos pensar na nossa unidade da velocidade aqui. Para a gente falar de velocidade, normalmente a gente usa metro por segundo ou quilômetro por hora, né? E aí vamos pensar comigo. Metro é uma unidade de distância. Segundo é uma unidade de tempo. No caso aqui, então, eu estou dividindo uma medida de uma distância por uma medida de tempo, certo? Seguindo essa lógica, a gente consegue de cara fazer a nossa fórmula da velocidade média, que vai ser velocidade média igual ΔS sobre ΔT. E o que é cada uma dessas coisas aqui? ΔS vai ser a minha posição final menos a minha posição inicial. E ΔS, então, vai ser a minha variação de posição. E além disso, ΔT vai ser meu instante de tempo final menos meu instante inicial, que da mesma forma vai ser a minha variação de tempo entre as análises ali. E Vm vai ser a própria velocidade média. Então, vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor como que funciona a fórmula da velocidade média. Então, vamos fazer esse exemplo. Um ciclista parte do quilômetro 30 de uma estrada às 14 horas e chega ao quilômetro 100 dessa mesma estrada às 16 horas. Qual foi a sua velocidade média durante o trajeto? Um negócio que eu sempre gosto muito de fazer é anotar as informações que o enunciado está me dando aqui. Por exemplo, um ciclista parte do quilômetro 30 de uma estrada às 14 horas. Se ele partiu de um ponto, quer dizer que minha posição inicial é 30. E se ele partiu às 14 horas, meu T0 é igual a 14 horas. Ok? E chega ao quilômetro 100 dessa mesma estrada às 16 horas. Dessa forma, a posição final vai ser 100 quilômetros e meu T final, 16 horas. Só para deixar anotado aqui em cima para vocês também. Então, vamos resolver isso aqui. A velocidade média, já sabemos que vai ser ΔS sobre ΔT. Sendo que ΔS é a posição final menos a inicial, e o tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Tendo essas informações aqui, vamos pegar o que o enunciado deu para a gente e jogar aqui na nossa fórmula. Posição final são 100 km, posição inicial 30 km, instante final 16 horas, instante inicial 14 horas. E aí 100 menos 30 vai dar 70, 16 menos 14 dá 2. E assim, minha velocidade média vai ser de 35 quilômetros por hora. Tudo bem? Nem doeu, né? Então, é assim que a gente resolve uma questão de velocidade média. Mas esse tipo de velocidade média não é o único tipo que existe, porque muitas vezes o enunciado pode pedir para a gente uma velocidade escalar média, assim, que como a gente vai aprender, é diferente da velocidade média pura e simples. Que nesse caso aqui da velocidade escalar média, que eu vou chamar assim, velocidade escalar média, a gente não vai mais tratar de uma variação de posição. A gente vai tratar de um deslocamento dividido por um ΔT. Por quê? O que pode acontecer? Digamos que numa corrida de Fórmula 1, por exemplo,
Eu dou esse exemplo que eu gosto muito de assistir. Um carro está aqui e ele deu várias voltas. Deu várias voltas assim e percorreu no total 300 quilômetros. Mas a linha de largada e de chegada é exatamente aqui no mesmo ponto. Se a gente fosse calcular simplesmente pela velocidade média, digamos que aqui seja meu ponto zero, meu ponto final e ponto inicial são exatamente os mesmos, né? Então eu teria, vamos lá, vou colocar um outro número aqui só para ser diferente. Minha posição final seria 30, minha posição inicial também seria 30. Vamos supor que ele percorreu isso em 2 horas aqui, minha velocidade média seria de 0 km por hora, apesar de ter dado várias voltas e voltado exatamente para o mesmo ponto. Já na velocidade escalar média, a gente não está querendo simplesmente o ponto final e o ponto inicial. A gente está querendo efetivamente aquilo que ele andou. Aqui, ele vai ter percorrido 300 quilômetros no total. Então, aqui temos os 300 quilômetros dele, que ele percorreu em 2 horas. Ou seja, seriam 150 quilômetros por hora de velocidade escalar média. Tudo bem? Então, a principal diferença entre a velocidade escalar média e a velocidade média em si é que aqui a gente vai estar falando de deslocamento e não da simples variação do espaço. Tudo bem? Então, essa é a principal diferença que a gente tem entre a velocidade escalar média e a velocidade média em si. Tudo bem? E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, só vou ensinar para vocês é, uma conversão de unidades que costuma ser bem comum da gente utilizar nas questões aí de velocidade média, que é a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. Muitas vezes o pessoal até simplesmente pede para vocês decorarem, né, que para transformar em quilômetro por hora é multiplicar por 3,6, se for transformar para metro por segundo tem que dividir por 3,6. Mas você já chegou a pensar por que é 3,6? Isso tem um pouco a ver com aquelas questões de transformação de unidades que eu tinha mostrado para vocês numa aula anterior. Se quiser dar uma olhada depois, só clicar aqui no card aqui em cima, tá bom? Que o que a gente tem aqui é o seguinte: eu tenho aqui 1 metro por segundo e eu quero chegar em uma unidade aqui de quilômetros por hora. Com isso, vamos fazer o macetezinho que a gente viu na outra aula. Eu vou repetir a minha medida original e eu vou eliminar essas unidades que não me interessam utilizando fatores de conversão. Então, eu tenho um segundo aqui embaixo. Vou colocar ele aqui em cima, já que ele vai ter que cortar na minha multiplicação. E eu quero chegar em horas, né? Portanto, eu vou colocar a hora aqui embaixo. E quando a gente trata de um fator de conversão, eu vou sempre usar medidas que sejam equivalentes tanto em cima quanto embaixo na fração. E o que é que eu sei? 1 hora são 3.600 segundos. Se você ficar em dúvida, pode fazer para minuto, depois para segundo também, que vai dar certo. 60 vezes 60 são 3.600. E eu quero cortar também aquele metro ali. Se ele está em cima, vou colocar ele embaixo. E quem eu quero é o quilômetro. Assim eu coloco o quilômetro aqui. E, mesma coisa, 1 quilômetro são 1.000 metros. Medidas equivalentes é como se eu estivesse fazendo uma multiplicação por 1 aqui. Então aqui vai acontecer o seguinte: metro vai cortar com metro, segundo vai cortar com segundo, vai sobrar o quilômetro e a hora.
E tendo esses números que a gente achou, é só a gente fazer a conta. Temos aqui 3.600 dividido por 1.000. 3.600 dividido por 1.000, se a gente lembrar das continhas lá do fundamental, se a gente divide por 1.000, a gente anda a vírgula 3 casas para trás. Então, se a vírgula está aqui, venho uma, duas, 3 casas. E assim vai ficar 3,6 quilômetros por hora. Assim, 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. E por isso que para a gente andar daqui para cá, a gente multiplica por 3,6. E, ao contrário, a gente divide pelo mesmo valor. Essa primeira parte da nossa aula sobre movimento uniforme vai terminar por aqui. Mas, como sempre, qualquer dúvida ou sugestão, só colocar aqui nos comentários. Meu contato para aulas particulares está aqui na descrição. E fica ligado que daqui a pouco vai sair a parte 2 dessa aula aí para vocês. Tá bom então, gente? Por hoje é isso, obrigado e até a próxima!